Olá, meus amigos e minhas amigas. Que bom ter vocês por aqui. Hoje, eu quero compartilhar uma história que nos lembra de algo muito importante: o verdadeiro valor de uma pessoa nem sempre está à vista de todos. Já pararam para pensar nas incríveis capacidades que se escondem por trás dos rostos que cruzamos todos os dias, sem sequer notar? A história de hoje é sobre isso. Sobre enxergar além das aparências. Ela estava esfregando o chão do saguão principal quando o presidente da empresa a ouviu falar russo, inglês e alemão com uma fluidez de dar inveja. O que aconteceu depois deixou todo mundo de queixo caído. Quase ninguém reparava na equipe da limpeza da logística global Vasconcelos, a LGV. E não era por maldade, mas por puro hábito. Eles entravam depois do expediente, empurrando seus carrinhos, trocando sacos de lixo, limpando mesas de reunião, e simplesmente sumiam na paisagem, como uma música de elevador. Era uma segunda-feira de manhã, no coração vibrante de São Paulo. O saguão principal da empresa pulsava com o som de sapatos batendo no piso de mármore, pessoas digitando nos celulares, conversando sobre prazos e agarrando copos de café como se a vida dependesse disso. Arthur Vasconcelos, o presidente da LGV, estava na metade do seu caminho da garagem até a diretoria, no 14º andar, quando ouviu uma voz. Mas não era uma voz qualquer. Era fluente, nítida, deslizando por um idioma que ele não ouvia com aquela clareza desde uma tensa negociação com parceiros de Moscou. Russo. Aquilo o fez parar na mesma hora. E não por ser russo, mas por causa de quem estava falando. Ele olhou em volta, pensando que talvez um dos representantes de vendas internacionais tivesse chegado mais cedo. Mas então ele a viu. Uma mulher com o uniforme vinho da limpeza, o cabelo crespo curto preso num rabo de cavalo, parada perto do painel digital de informações do saguão. Ela estava no meio de uma conversa com um senhor de terno azul marinho e óculos de ar grosso, que parecia confuso e aliviado ao mesmo tempo. Ela gesticulava com calma, a voz quente e firme, indicando o caminho para os elevadores em russo. Arthur semicerrou os olhos. Eu fico imaginando o choque dele naquele momento. É como descobrir um tesouro onde ninguém esperava. Ele já a tinha visto antes, passando pelos corredores depois de reuniões tardias. Sempre educada, sempre quieta. Nunca fazia contato visual, a menos que falassem com ela. Ele nem sabia o nome dela. Mas ali estava ela, traduzindo e explicando a logística do prédio sem esforço algum, numa língua que a maioria dos brasileiros mal conseguia pronunciar direito. Ele deu um passo lento à frente. Conforme se aproximava, ela concluiu a conversa em russo e se virou para o entregador que segurava uma prancheta. You can leave it at the reception, please, ela disse, mudando para o inglês impecável. O entregador piscou. Oh, thank you. Então, com a mesma naturalidade, ela se virou para um fornecedor parado ali perto, olhando para um monte de caixas etiquetadas com o endereço errado. Der Konferenzraum B ist auf der anderen Seite, mein R, ela informou em alemão, apontando com um leve sorriso. A sala de reuniões B é para o outro lado, senhor. O maxilar de Arthur travou um pouco. Não de raiva, mas de outra coisa. Algo mais apertado, uma pontada de culpa. Ele trabalhava com logística global há mais de 2 décadas. Liderou expansões internacionais, contratou tradutores, montou programas de treinamento intercultural, e ali, no seu próprio prédio, a pessoa mais talentosa linguisticamente que ele tinha encontrado em meses estava, até pouco tempo, limpando banheiros apenas 2 andares abaixo. Ele se adiantou, mais curioso do que autoritário. Com licença. Ela se virou para ele, surpresa, mas composta. Pois não, seu Arthur. Ele sorriu de leve. Isso era russo, certo? Sim, senhor. E você fala fluentemente? Sim. E inglês, alemão? Ela assentiu. Também. E francês, japonês, italiano, árabe me comunico bem em libras. Ah, e eu leio latim, mas esse eu nem conto muito. Ele piscou. Você está me dizendo que fala 9 idiomas, contando com o português nativo? Sim, senhor. Não havia orgulho em seu tom, nem arrogância. Era apenas a verdade, reta como um feixe de luz. Ele a encarou por um segundo, tentando processar o fato de que uma funcionária da limpeza em seu prédio, uma mulher que esfregava o chão em silêncio toda a noite, era uma espécie de ONU ambulante. Qual o seu nome? Ele perguntou finalmente. Sofia Almeida. Dona Sofia, a senhora está livre por alguns minutos. A sobrancelha dela se arqueou levemente. Agora, sim. Gostaria de conversar com você na minha sala. Ele notou um brilho de hesitação, não medo exatamente,
mas aquele reflexo automático de quem está acostumado a ser ignorado ou subestimado. Ela assentiu lentamente. Tudo bem. Ele apertou o botão do elevador, segurando a porta para ela entrar. Dentro do elevador, o silêncio pairou por um momento. Trabalho aqui há 13 anos, ela disse de repente. Enquanto subiam para o andar da diretoria, ele se virou para ela. Nunca pensei que seria convidada a subir. Ele deu um sorriso pequeno e contido. A senhora pode se surpreender com a rapidez com que as coisas podem mudar. Mas ele não tinha ideia do quanto estava prestes a mudar. Nem para ela, nem para ele. O elevador apitou. Sofia saiu primeiro. Seus sapatos silenciosos no piso de madeira polida do corredor da diretoria cheiravam uma mistura de cítricos e couro. Cheiro de dinheiro, se fosse para definir. A assistente de Arthur levantou os olhos, espantada ao ver Sofia ao lado dele. Ele não explicou, apenas acenou para que ela os deixasse passar. Uma vez dentro do escritório com paredes de vidro, ele gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Ela se sentou com cuidado, cruzando as mãos no colo, os olhos percorrendo lentamente a sala. Não estava impressionada, apenas observadora. Um grande mapa-mundi pendia atrás dele, cada país marcado com pinos coloridos. Na mesa lateral, uma bandeja com xícaras de café expresso, uma foto de suas duas filhas e um prêmio empoeirado de uma conferência comercial em Bruxelas. Arthur sentou-se à frente dela, inclinando-se ligeiramente. Então, Dona Sofia, vou ser honesto. Eu não esperava ter essa conversa hoje. Ela fez um pequeno aceno com a cabeça, a postura ainda firme, o rosto indecifrável. Mas acabei de ouvi-la falar 3 idiomas como se estivesse trocando de canal na TV. E preciso entender como alguém como você acaba trabalhando aqui, limpando o chão. Por um segundo, ela não respondeu. Seus olhos correram para a janela, depois de volta para ele. O senhor tem tempo para a verdade. Eu não teria perguntado se não tivesse. Ela suspirou. Tudo bem, então. Esfregou as palmas das mãos, como se aquecesse as palavras. Nasci numa cidadezinha no interior de Minas, filha única. Meu pai era mecânico, minha mãe, auxiliar de enfermagem. Não tinham muito, mas trabalhavam duro. Valorizavam a educação como se fosse religião. Consegui bolsa integral na Federal de Minas, cursei letras. Estava na metade do mestrado quando minha mãe ficou doente. Ela fez uma pausa. É de cortar o coração, não é? A vida às vezes nos impõe caminhos que jamais escolheríamos. Eu penso na força que essa mulher precisou ter para não desmoronar. Voltei para casa para cuidar dela. Aí meu pai se foi. Um AVC. 6 meses depois. Tudo desmoronou depois disso. Ela inclinou a cabeça levemente, como se rebobinasse as memórias. Tive uma filha. Sem dinheiro, sem um companheiro que ficasse. Então, trabalhei no que aparecia, supermercado, casa de repouso, bicos temporários, até que uma supervisora da limpeza daqui me ofereceu o turno da noite. Me permitia buscar minha filha na escola, pagar a conta de luz. Foi assim que cheguei aqui. Arthur a observava sem piscar, apenas ouvindo. Mas os idiomas, eu não parei de aprender. Pegava livros emprestados, ouvia gravações, lia jornais em várias línguas diferentes, só para me manter afiada. É o que eu faço. É a única coisa que faço que me faz sentir que ainda importo. Sua voz não vacilou. Não era ensaiada nem poética, apenas simples. A maioria das pessoas nunca perguntou, ela acrescentou. Viam o uniforme e presumiam. Essa última palavra ficou pairando no ar. Presumiam. Arthur recostou-se na cadeira. O peso da história dela se acomodando em seu peito como uma pedra. Ela pigarreou. Olha, seu Arthur, não estou dizendo isso para ninguém se sentir mal. Não sou amargurada. A vida aconteceu. Fiz o que tinha que fazer. Ainda faço. O senhor perguntou, e essa é a resposta. Ele soltou o ar lentamente. Sofia Almeida era brilhante. Isso era óbvio agora. Mas ela não estava pedindo pena, nem mesmo uma esmola. Estava dando a verdade. Limpa, clara e um pouco desoladora. Já pensou em fazer outra coisa? Ele perguntou. Ela deu de ombros. Às vezes. Mas é difícil sonhar quando o aluguel está vencendo. O silêncio caiu novamente, mas era diferente agora. Mais denso, cheio de algo não dito, mas poderoso. Arthur pegou seu bloco de notas e rabiscou algumas linhas. O que o senhor está escrevendo? Ela perguntou, a voz ainda calma,
mas um pouco curiosa agora. Ele olhou para ela. Ideias. Mas uma ideia em particular já estava se formando em sua cabeça. E não era pequena. A conversa ficou com ele o dia todo. A mente de Arthur Vasconcelos voltava constantemente para aquela manhã, para Sofia Almeida, sua voz calma e a maneira tranquila como ela listou tantos idiomas como se não fossem nada. Esse tipo de fluência não acontece do nada. Levava anos de disciplina, curiosidade e paixão. Por volta das 15h45, ele deixou o andar da diretoria e desceu até o nível de serviço do prédio. Lá embaixo, o ar era mais quente, as paredes de um branco encardido. Ele passou por equipes de manutenção, refeitórios, e finalmente chegou à sala de suprimentos da limpeza. Ele avistou Sofia pela porta aberta. Posso incomodá-la de novo? Ele perguntou, entrando. Ela se virou, um pouco assustada. O senhor veio até aqui. Ele sorriu. Não conseguia parar de pensar na nossa conversa. Escute, tenho um favor a pedir. Ela limpou as mãos na blusa do uniforme. Que tipo de favor? Tem uma reunião lá em cima. Um grupo do nosso escritório de Hamburgo chegou mais cedo e nosso tradutor cancelou de última hora. Pode nos ajudar? Ela hesitou por apenas um segundo. Alemão? Sim, posso ajudar. Minutos depois, estavam na sala de reuniões 4C. 4 executivos alemães sentavam-se sem jeito. Sofia entrou discretamente, acenou com a cabeça e começou a falar em um alemão suave e confiante. Arthur observou enquanto toda a sala mudava. Ombros relaxaram, o contato visual se intensificou. Ela não estava apenas traduzindo, estava construindo uma ponte. Quando um dos visitantes fez uma piada em alemão, Sofia respondeu com uma risada e outra piada que fez todos darem uma gargalhada. Arthur não entendeu uma palavra, mas entendeu a conexão. Após 20 minutos, a reunião terminou. Um dos executivos se virou para ele e disse em inglês: ela é melhor do que qualquer um com quem trabalhamos este ano. Onde você a encontrou? Arthur olhou para Sofia, que já estava empilhando xícaras vazias. Bem aqui, ele disse. De volta ao corredor, ele a alcançou. Você já fez tradução profissional antes? Ela balançou a cabeça. Só ajudei gente em hospitais, repartições públicas. Coisas assim. Sem certificado, sem tempo para estudar. Minha filha precisava mais de mim. Arthur assentiu. E onde ela está agora? Ela tem 26 anos, é enfermeira em Campinas. Pagou a faculdade sozinha. Teimosa como a mãe. Os dois sorriram. E por um segundo, não parecia CEO e faxineira, apenas duas pessoas conversando sobre a vida. Naquela noite, Arthur ficou em seu carro por um longo tempo antes de dirigir para casa. Pensou em tudo. Na pressão para fazer a empresa crescer, nas discussões intermináveis sobre diversidade e talentos não aproveitados. Todo esse tempo, eles estiveram procurando fora, recrutando globalmente, buscando sangue novo. Mas, às vezes, o ouro já está no seu quintal. E quando você percebe isso, a verdadeira questão se torna: o que você vai fazer a respeito? Na manhã seguinte, o crachá de Sofia apitou na hora errada. Ela tinha acabado de limpar o saguão leste quando seu supervisor, Sérgio, tocou seu ombro. Ei, Sofia, o seu Arthur pediu para te ver de novo. Ela piscou. Eu fiz alguma coisa errada. Sérgio balançou a cabeça. Ele não disse. Só me mandou te levar lá para cima. Desta vez, todos no prédio pareciam notá-la. As pessoas olhavam, cochichavam. Quando ela entrou na suíte executiva, Arthur estava perto da janela, tomando café. Entre, ele disse. Eu estive pensando sobre talento desperdiçado. Quantas pessoas nunca têm uma chance? Não porque não são boas, mas porque ninguém olha duas vezes. Sofia não disse nada. Quero criar uma nova posição, ele continuou. Uma que não existia antes. Algo que esta empresa precisa muito, mesmo que não soubéssemos disso. Agora ela franziu a testa. Para quê? Assessora cultural para assuntos internacionais. Alguém que possa falar as línguas, ler nas entrelinhas, lidar com visitantes, fornecedores, documentos, todos os pontos de contato globais com os quais estamos constantemente tropeçando. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Você é qualificada. Provavelmente mais do que a maioria das pessoas em nossa equipe de liderança, honestamente. E já provou que pode lidar com isso com graça, paciência e inteligência. Ela o encarou. Isso é sério. Tão sério quanto possível.
Eu não tenho diploma universitário. Você tem algo melhor. Experiência de vida, comprometimento e essa fluência toda. Acha que me importo com um pedaço de papel? Ela mudou o peso do corpo, ainda incerta. Porque eu? Ele olhou diretamente para ela. Porque eu vi você resolver 3 problemas em 3 idiomas antes das 9 da manhã de ontem. E porque estou cansado de passar por pessoas como você, pessoas fazendo o dobro do trabalho pela metade do crédito. Sofia cruzou os braços. O senhor sabe o que as pessoas vão dizer. Eu não me importo. Ela o encarou por um longo momento, depois soltou um suspiro lento. Eu nunca tive um emprego de escritório, disse ela. Nunca tive um cargo. Você aprende rápido. Eu não tenho um guarda-roupa para esse tipo de coisa. Vou pedir ao RH para liberar um auxílio para o guarda-roupa. Ela deu uma risada seca. O senhor pensou em tudo, hein? Estou tentando. Uma longa pausa se estendeu entre eles. Então, Sofia perguntou suavemente, e o meu turno lá embaixo? Quem vai me substituir? Arthur sorriu. Nós vamos encontrar alguém. Mas ninguém pode substituí-la. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando, mas piscou as lágrimas antes que caíssem. Tudo bem, então, disse ela, a voz firme. Vamos ver o que eu posso fazer. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Não foi apenas um aperto de mão, era a história sendo reescrita. Mas o que nenhum deles esperava era como todos os outros no prédio reagiriam. Até quarta-feira, a notícia tinha viajado mais rápido que os elevadores. Sofia Almeida, a faxineira do turno da noite, havia sido promovida a um cargo de nível executivo. A fofoca pulava de baia em baia. Algumas pessoas ficaram curiosas, outras sorriram e disseram bom para ela. Mas nem todo mundo estava aplaudindo. Que situação delicada. É triste ver como o preconceito e a inveja podem surgir quando alguém quebra as expectativas. Na Copa, 2 assistentes de marketing cochichavam. Eu só tô dizendo. Eu tenho mestrado em negócios internacionais e estou esperando uma promoção há 2 anos. Essa mulher estava esfregando mictório semana passada. Sua amiga deu de ombros. Talvez ela saiba de algo que a gente não sabe. Ah, por favor. É o Arthur tentando parecer progressista, cumprir uma cota. Essa mesma energia se infiltrou em salas de diretoria e mensagens de Slack. As pessoas não estavam acostumadas com promoções vindo de fora da escada hierárquica usual. Sofia sentiu isso no segundo em que entrou em seu novo escritório no 12º andar. Naquela tarde, ela se reuniu com Lucas, o gerente de operações internacionais. Ele entrou com uma prancheta e olhos apertados. Não apertou a mão dela, não se sentou. Então você é a nova assessora, ele disse, como se fosse uma piada embrulhada em polidez. Sofia olhou para cima. É o que me disseram. Você tem experiência em ambientes corporativos. Ela sorriu. Tenho experiência em ambientes. Ele não riu. Tenho relatórios da Itália, contratos de nossos parceiros de Dubai e um problemão com fornecedores em Tóquio. Acha que consegue dar conta? Ela se levantou. Vou precisar de algumas horas para revisar. Mas sim. Lucas largou a pasta na mesa dela e saiu. Mais tarde, Arthur passou em seu escritório. Como foi o primeiro dia? Ela soltou o ar. Já tive piores. Ele sorriu. O Lucas pegou pesado. Ele não me assusta. Imaginei. Ela fez uma pausa. Mas posso te perguntar uma coisa? Porque agora? O senhor poderia ter-me dado um bônus e seguido em frente. Ele se encostou no batente da porta. Porque eu me vi em você. Ela arqueou uma sobrancelha. O senhor foi faxineiro. Não, mas fui muito ignorado. Eu também não vim de berço de ouro. Meu pai consertava carros numa cidadezinha que ninguém nem lembra o nome. Tive 3 empregos durante a faculdade. As pessoas achavam que eu não pertencia a salas como esta. Sofia assentiu lentamente. Agora o senhor é quem decide quem entra. Ele acenou de volta. Exatamente. Ela abriu a gaveta de sua mesa e colocou o antigo crachá da limpeza lá dentro. Não para esquecer. Para lembrar exatamente o que foi preciso para chegar até ali. Até o final da semana, o e-mail para toda a empresa chegou, enviado pelo próprio Arthur. Era curto, claro e tinha peso. Ele explicou o papel dela, sua experiência e, mais importante, seu valor. Deixou claro que ela era a melhor pessoa para o trabalho. Ponto final.
Na segunda-feira, Sofia foi chamada para uma reunião com uma delegação do Marrocos. A expansão no norte da África estava emperrada há meses. Ela entrou na sala e se apresentou em um árabe marroquino fluente. A sala mudou. Dava para sentir a mudança. As pessoas se inclinaram, ouviram. Porque quando alguém fala a sua língua, você não ouve apenas palavras. Você ouve respeito. Depois da reunião, um dos parceiros marroquinos se aproximou dela. Ele tocou o peito suavemente, um sinal tradicional de gratidão. Ninguém nunca fez isso por nós, ele disse. Não na nossa língua. Não assim. Sofia assentiu. Vocês importam. É só isso. No meio da semana, Ricardo fez outra jogada. Ele rebatizou a principal sala de treinamento da empresa. A placa do lado de fora foi retirada. Em seu lugar, Sala Sofia Almeida. Sem anúncio, sem festa. Apenas uma placa e uma mudança que significava mais do que qualquer celebração. Mais tarde, um funcionário mais antigo, ao ver um estagiário curioso, explicou: ela é alguém que lembrou a este lugar que a grandeza nem sempre vem de terno e gravata. Naquele mesmo dia, Sofia encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, um bilhete. Eu costumava pensar que seria invisível para sempre. Mas hoje eu me senti um pouco mais alto por sua causa. Obrigado. Sem assinatura. Apenas a prova de que as pessoas estavam observando. Mas a reação negativa não demorou a aparecer. Na quinta à noite, Beatriz Montenegro, uma diretora sénior do conselho, vinda de Brasília, a chamou para uma reunião. Nossa, que frieza! Estar nessa sala, sob esse tipo de interrogatório, deve ter sido um teste de fogo para a Sofia. Beatriz esperava com uma pilha de papéis e um olhar frio. Sente-se. Revisei seu arquivo. Você não tem diploma universitário, nenhum treinamento corporativo, nenhuma certificação. Sofia não vacilou. Correto. Você era faxineira aqui há 3 semanas. Ajude-me a entender como alguém com seu histórico está agora lidando com assuntos internacionais de alto nível. Sofia sustentou o olhar. Porque eu falo as línguas e entendo as culturas. Já consertei 2 contratos de fornecedores e livrei um atraso de 3 meses em nosso acordo com o Marrocos. Também ajudei a garantir um acordo verbal com nossos parceiros japoneses que o jurídico está finalizando. Beatriz franziu os lábios. Você acha que esta empresa deveria ser administrada com base em instinto e charme? Sofia sorriu levemente. Não, senhora. Acho que deveria ser administrada com base em resultados. Beatriz piscou. Eu não preciso ser querida, acrescentou Sofia. Mas preciso ser útil. E eu sou. Quando a reunião terminou, Sofia não voltou para seu escritório. Saiu do prédio e sentou-se num banco, olhando para a torre de vidro onde agora trabalhava. Tantos anos ela passou por aquele prédio, imaginando se alguém a via. Agora, todos viam. E alguns não gostavam. Ela pegou o celular e ligou para a filha. Só para ouvir sua voz, para se reconectar com o que realmente importava. Na manhã seguinte, para a surpresa de todos, Sofia não recuou. Apareceu cedo, calma, perspicaz, imperturbável. E algo estranho começou a acontecer. As pessoas começaram a procurá-la, não apenas para tradução, mas para conselhos, para orientação. Um dos estagiários, um garoto tímido chamado Rafael, perguntou a ela: como você aprendeu todos esses idiomas? Ela sorriu. Uma palavra de cada vez. Do mesmo jeito que você vai. Sofia não estava apenas fazendo seu trabalho, estava mudando a cultura. Uma tarde, Arthur a encontrou para um café. Tenho pensado em iniciar um programa de treinamento para talentos internos, disse ele. Especialmente para pessoas em funções não administrativas. Provavelmente há mais Sofias neste prédio. Ela assentiu. Existem. Elas só não foram vistas ainda. Quer me ajudar a construí-lo? Ela sorriu. Já comecei na minha cabeça. No final do mês, o programa piloto foi lançado, Voz Interna, projetado para dar aos trabalhadores de todos os departamentos acesso a treinamento e mentoria. Foi ideia de Sofia, e pegou fogo. Eventualmente, ela foi convidada para palestrar em um congresso de liderança em Curitiba, onde contou sua história. Eu nunca fui apenas uma faxineira, disse ela à multidão. Eu era fluente, eu era capaz, eu estava pronta. Mas ninguém nunca olhou o suficiente para ver. Então, da próxima vez que você passar por alguém sem um cargo de destaque, pergunte a si mesmo: o que eu estou realmente perdendo? A sala ficou em silêncio e, então,
aplaudiu de pé. Na saída, um jovem se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Minha mãe é diarista, disse ele. E ela fala 5 idiomas. Eu costumava ter vergonha de dizer isso. Sofia tocou o braço dele. Nunca tenha vergonha de onde você vai. A única coisa da qual se envergonhar é permanecer cego para o brilhantismo ao seu redor. Ela saiu daquele prédio mais alta do que jamais esteve em sua vida. Não por causa dos aplausos, não por causa da promoção, mas porque ela não tinha mudado quem era para se encaixar no papel. Ela trouxe a si mesma, cada camada de sua história, e isso fez toda a diferença. E a lição que fica, para mim e talvez para vocês, é esta: nunca presuma que você conhece o valor de alguém com base no que ela veste, onde trabalha ou o que diz seu currículo. Talento não tem código de vestimenta. Inteligência não precisa de permissão. E o brilhantismo pode estar passando por você agora mesmo, usando um crachá e segurando um esfregão. Que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para reconhecer o valor que se esconde em cada um de nós. Se você já foi esquecido, subestimado ou ignorado, continue. A pessoa certa vai te ver. E quando isso acontecer, não tenha medo de ocupar aquele lugar à mesa. Melhor ainda, traga mais algumas cadeiras com você. Se essa história te tocou, te inspirou ou te fez pensar, já sabe, né? Deixa aquele like caprichado para eu saber que vocês curtiram. Compartilha com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem de esperança e reconhecimento. Bora espalhar essa positividade. E o mais importante, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vão te fazer acreditar que sim, o mundo pode ser um lugar com mais oportunidades para quem realmente merece.